Muito boa tarde, amigas e amigos, oração, ação. Estamos aqui. Estamos aqui no nosso cantinho, no nosso grupo de estudos, a nossa função. Nosso reabastecimento nesse momento estratégico, não apenas dessa vida, mas de todas as nossas vidas. Assim como o aluno que estiver à beira da prova de recuperação, a última prova do ano, está num momento crucial para não perder o seu ano, para não ter que repetir o seu ciclo, nós também estamos diante das provações que vão definir quem vai para que lugar, quem é joio e quem é trigo, para onde cada ser precisa ir, não como punição ou prêmio, mas como adequação ao seu momento pedagógico. Um sistema educacional precisa de avaliações, provas, para determinar qual o melhor espaço pedagógico para cada aluno, para que cada um seja desafiado de acordo com as suas necessidades e possibilidades. Exatamente o que está acontecendo nesse momento na Terra, nesse momento em nossas vidas. A comparação é muito encaixada, muito interessante para entendermos, porque é uma vivência que todos nós tivemos direta ou indiretamente. Não é? A vida, sim, é uma escola. Sim, muitos alunos da classe Humanidade da Terra, que tem 20 bilhões de espíritos, já se promoveu, não temos noção de quantos nem de porcentagem, mas muitos já se promoveram com a vivência na Terra. Outros muitos já não têm possibilidade nem de pegar recuperação, como se falava na escola, de tão baixas as notas, e já estão destinados a outros mundos de provas e expiações, onde passarão basicamente pelas mesmas lições até aprenderem. Nós, 8 bilhões, somos aqueles em quem o diretor da escola, em quem o sistema educacional, em quem Deus põe fé. Nós fomos escolhidos porque todos nós, absolutamente todos nós, temos potencial de passarmos de ano. Ninguém ocupa um leito no hospital de Deus, ninguém ocupa uma carteira na perfeita escola de Deus, se não houver reais possibilidades de aproveitamento. Quantos passarão? Essa é uma especulação de pouca utilidade, mas que a leitura do Apocalipse oferece uma proporção. Ali está dito que apenas 1/3 da humanidade será promovida. Eu não colocaria esse 1/3 sobre os 20 bilhões de espíritos afetos ao planeta Terra. Há informações do mundo espiritual que fala de 22, 25 bilhões. E há um raciocínio a ser feito sobre os 8 bilhões de encarnados. Se houvesse, para efeitos de facilitar o cálculo matemático, 24 bilhões de encarnados, 24 bilhões de espíritos afetos ao planeta Terra, os 8 bilhões poderiam ser 100% promovidos. Parece impossível isso, uma rápida visão do noticiário, dos absurdos, das violências, mostra que isso não tem lógica.
há sim uma grande porcentagem dos encarnados que não conseguirão ser promovidos. Não conseguirão vibrar no estágio do mundo de regeneração. Isso é certo. É só olhar e ver. E não é absurdo pensar que seriam 2/3 que não passariam. Se fossem 9 bilhões, apenas 3 bilhões seriam promovidos, estariam no mundo de regeneração, junto com os vários outros bilhões que já passaram de ano, e juntos com espíritos, há notícias disso, espíritos mais evoluídos do que a média do planeta Terra, que estão vindo para melhorar o padrão vibracional da humanidade e viabilizar o melhor aproveitamento possível destes que estão aqui hoje. Se formos calcular em cima dos 8 bilhões, 2 bilhões e alguma coisa, 2 bilhões e 300, dois bilhões e alguma coisa estariam próximos de serem aproveitados no mundo de regeneração, que está longe de ser o céu, porque se não habilitar-se à regeneração não é o inferno, porque castigos eternos não existem por parte de Deus, o Deus é um Deus de amor, como revelou Jesus, também não existe o paraíso teológico no qual ficaremos descansando por toda a eternidade. Regeneração é trabalho árduo. Faça uma lista rápida de tudo que precisa ser regenerado na Terra: meio ambiente, política, sistema financeiro, indústria farmacêutica, saúde, educação, arte, judiciário. Há uma lista imensa para ser regenerado, e esse trabalho de regeneração é enorme, árduo e precisará ser feito necessariamente por aqueles que estiverem em condições de trabalhar, para as almas de boa vontade, que tiverem demonstrado na prática uma capacidade de auxiliar na regeneração. Regeneração não tem nada de parado, regeneração é muito, mas muito trabalho. E ninguém é selecionado para esse trabalho só pelo currículo, mas sim pela prática. Diz Jesus que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que praticar, aquele que fizer a vontade do Pai. Não tenhamos dúvida, o que nos habilitará é a prática da compaixão, é o serviço, disse Jesus, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Muito bem, hoje trabalharemos uma dúvida que muita gente tem a respeito do espiritismo. O fenômeno morte é um fenômeno tremendamente impactante para qualquer um na Terra, para alguns muito mais do que outros, mas para todos algum impacto gerará, de forma que muitos procuram o espiritismo, muitos procuraram, dezenas de milhares procuraram Chico Xavier para o trabalho das cartas consoladoras. De que se tratava? Esse trabalho ainda é feito por diversos médiuns. Se tratava de pessoas, mães, pais, irmãos, filhos, profundamente impactados pela morte de algum ente querido, de algum amor, que buscavam Chico
em busca de uma comunicação, em busca de uma psicografia do seu ente querido falecido. Há livros em que algumas dessas cartas foram selecionadas, muitos milhares de famílias foram atendidas e transformadas com essa experiência única. O filme As Vidas de Chico Xavier retrata muito bem essa vertente. E o próprio título do Consolador Prometido, o trabalho e a função do Consolador, que é o Espiritismo, é muito explicado exatamente por essas cartas, que sem dúvida fazem trabalhos maravilhosos em termos de consolar e em termos de convidar as pessoas não só a um aumento da perspectiva de vida, mas também a própria caridade, fraternidade, solidariedade. O engajamento em ações fraternas é destacado em vários desses parentes que receberam as cartas consoladoras, inclusive estimulados pelos próprios entes falecidos, que pedem a eles que façam trabalho de ajuda aos necessitados. O filme mostra muito isso, os livros mostram muito isso. E aqui hoje trabalha-se essa questão. Vamos ver como é que ela é levada para Emmanuel nesse livro O Consolador? É um momento central do livro, já que fala das cartas consoladoras, falam do porquê o Espiritismo é o Consolador, e o próprio título do livro mostra isso. Trata-se da questão sobre só um momentinho, tivemos uma queda aqui no Facebook. Estamos já resolvendo isso. Então, é muito importante essa vertente, é realmente um chamamento muito importante para todos os que passam por essa impactante experiência da morte de um ente querido, que precisam, portanto, desse auxílio, desse consolo das cartas, e que recebem, não obrigatoriamente no Espiritismo, mas na prática, tem sido ali que esse trabalho é realizado. Carlos Bacelli ainda faz, diversos espíritos, diversos médiuns, até de maneira volante, passando de cidade para cidade, realiza esse trabalho. Então, reiniciando, damos o nosso boa noite aos amigos e alertamos, sem maiores delongas, que hoje trataremos sobre uma questão muito cara àqueles, especialmente aqueles que atravessaram a difícil, muitas vezes traumática, paralisante situação da morte de um ente querido. Chico Xavier, como nenhum outro, realizou o trabalho das cartas consoladoras, o que está registrado no filme As Vidas de Chico Xavier e em livros com algumas dessas mensagens cuja divulgação foi autorizada pelos parentes.
Mas hoje, diversos médiuns fazem esse trabalho, não é um trabalho comum em qualquer casa espírita, apenas alguns médiuns especiais fazem esse trabalho, que é de grande risco. Muitas vezes há acusações, o Chico Xavier, e o livro e o filme mostra isso, foi atacado por parentes que achavam que ele seria um embusteiro, um enganador. Mas é um trabalho extremamente importante, intenso, extremado, e por isso mesmo muito importante para acolhimento da dor enorme de famílias, de cônjuges, de filhos, de pais. Vamos ver qual é a questão que é apresentada a Emmanuel e como é que é a resposta que ele dá, claro. Pergunta 380 do livro O Consolador diz assim: é justo que o espírita, depois de sofrer pela morte a separação de um ente amado, provoque a comunicação dele nas sessões mediúnicas? Já tínhamos trabalhado aqui em outras questões a questão da evocação em geral. Então, uma pessoa que seja admiradora de Jung, é lícito que ele faça evocação do espírito de Jung, claro, já falecido, e assim Sócrates, Freud, Piaget, Platão. Há uma enorme lista de seres fantásticos que já faleceram, Mahatma Gandhi, Lao Tse, Hermes Trismegisto. Mas nesse caso aqui se fala da evocação de entes queridos que faleceram. Seria o caso, é lícito, é justo, na palavra usada aqui, fazer essa evocação? Então é justo ao espírita, depois de sofrer pela morte a separação de um ente amado, provoque a comunicação dele nas sessões mediúnicas? Emmanuel diz assim: o espírita sincero deve buscar o conforto moral em tais casos na própria fé, que lhe deve edificar intimamente o coração. Não é justo provocar ou forçar a comunicação com esse ou aquele desencarnado. Lembremos a frase saborosa que Chico sempre usava ao dizer que o telefone toca de lá para cá, querendo dizer que cabe ao mundo espiritual, que devemos submeter à lógica espiritual a possibilidade de comunicação, porque às vezes ela pode ser, inclusive, prejudicial para o encarnado e especialmente para o desencarnado. Diz aqui Emmanuel isso mesmo: além de não conhecerdes as possibilidades de sua nova condição na esfera espiritual, deveis atender ao problema dos vossos méritos. Será que nós temos mérito para isso? Será que é oportuno na nossa caminhada esse contato? Será que isso não nos desequilibraria? Porque se a morte é um impacto, a própria mensagem também é. No filme, mostra uma pessoa indignada com a mensagem recebida, que cuspiu em Chico Xavier, no rosto de Chico Xavier, indignada, chamando de enganador. Continua Emmanuel dizendo assim: o homem pode desejar isso ou aquilo, mas há uma providência que dispõe no assunto, examinando o mérito de quem pede e a utilidade da concessão. Continua ele dizendo: qualquer comunicado com o invisível deve ser espontâneo, e o espiritista cristão deve encontrar na sua fé o mais alto recurso de cessação do egoísmo humano.
ponderando quanto à necessidade de repouso daqueles a quem amou. Especialmente logo após a morte, é quase sempre contraindicado uma manifestação. E é muitas vezes nessa situação que as manifestações obtidas não oferecem aos parentes que ficaram na terra características de semelhança com o linguajar, na própria assinatura daquele que faleceu. Por quê? Porque estando o falecido, o recém-falecido, ainda sob tratamento, ainda convalescendo da sua entrada no mundo espiritual, muitas vezes é preciso um intermediário, um tradutor. E claro que o espírito que se incumbe de transmitir a mensagem do falecido empobrece, padroniza, enviesa a mensagem recebida. Quem conta um conto aumenta um ponto, diz o dito popular preciosamente, e isso também é verdade, nessa cadeia de comunicação no mundo espiritual. Termina Emmanuel dizendo: qualquer comunicado com o invisível deve ser espontâneo e o espiritista cristão deve encontrar na sua fé o mais alto recurso de cessação do egoísmo humano, ponderando quanto à necessidade de repouso daqueles a quem amou e esperando a sua palavra direta. Quando e como julguem os mentores espirituais conveniente e oportuno. E dizemos mais: cada passo que o encarnado der no sentido da aceitação, do envio de orações luminosas em alívio do desencarnado, cada avanço no sentido da fé, acelera, facilita, beneficia os contatos com o falecido, que nem sempre vão se dar pela psicografia, mas às vezes pelo sono. A viagem espiritual, que nem sempre fica na memória do encarnado, mas que fica numa espécie de sensação, num sentimento, numa saudade pacificada que às vezes invade os nossos corações. E que é fruto do trabalho, do auxílio de amigos espirituais que possibilitaram o contato, que nos emitiram luzes, que retiraram miasmas de pensamentos possessivos, revoltas, culpas, mágoas, aliviando nossas dores. É muito bonito esse trabalho e muito maior do que pensamos nós. Não existem só as cartas consoladoras, existem diversos trabalhos. Um dos melhores que se pode fazer é exatamente, como dissemos no início, a caridade, a fraternidade, as práticas do bem que possamos fazer, como se diz na cultura religiosa tradicional, em intenção dos falecidos. Não são só missas, cultos, orações que se pode fazer em intenção dos falecidos. A oração que mais agrada a Deus, a oração mais poderosa, é a prática do bem. É um jorro de luz que se atira no ente falecido e, consequentemente, em nós mesmos, beneficiando aquele que recebe a ação fraterna, beneficiando aquele que emite a ação fraterna e aquele em nome de quem ela foi feita. É o ganha, ganha, ganha. Você, minha amiga, meu amigo, que estejam nessa condição, considere muitíssimo essa sugestão.
o melhor que você pode fazer por você, pelo parente falecido e também por aquele que vai receber a ação fraterna, é praticar o bem. Não tenha dúvida disso. Quem acende uma luz é sempre o primeiro a se iluminar. É dando que se recebe. Ame o próximo como a si mesmo. O amor é sempre uma reciprocidade, uma via de mão dupla, pelo menos. Um benefício geral. Saudamos aqui os amigos. Igor Galvão diz assim: tem como a pessoa se preparar para as viagens espirituais? Claro que sim. Digo no dia a dia, com pensamentos e atividades, no dia a dia, paulatinamente, praticando bem. Praticando bem é uma das melhores maneiras. Concentrando-se, vigiando os seus pensamentos e sentimentos, para concentrar-se exclusivamente nos momentos de amor que tivemos com nossos entes queridos, é extremamente importante. Então, o bem, o foco no amor e uma sugestão muito prática: a leitura de bons livros sobre o desdobramento, a viagem astral, a viagem espiritual. Tem um livro muito interessante chamado Viagem Espiritual. O autor é Wagner Borges, que é um especialista nesse campo, tem um instituto em São Paulo. Vale a pena conhecê-lo, conhecer os cursos que ele faz a respeito disso, conhecer o material. Ele tem muito material no YouTube. Busque essa informação e busque o livro que ele tem diretamente no IPPB, Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, em São Paulo. Acho que é esse o nome do instituto. E buscando o livro, inclusive, nos sebos virtuais que você tem por aí. É uma indicação preciosa. Pense a respeito disso. Um abraço, Igor. Ele também fala: professor, obrigado por ser alguém que realmente vive o que ensina. Eu gostaria muito de estar nesse estágio. Trabalho para isso. Sua dedicação ao espiritismo e o respeito que você tem pelos seus próprios valores são um exemplo para todos nós. Obrigado por acolher quem está começando com tanta paciência e verdade. Ah, meu amigo, não tenho essa pretensão. Levo o que é possível para mim da mensagem espiritual, com um pressuposto muito conhecido, mas tentando viver esse pressuposto entre os palestrantes espíritas. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Antes de falar para os outros, eu tenho a certeza de que tudo o que os amigos espirituais me trazem para falar é, antes de tudo, para mim mesmo, para eu aprender o que estou ensinando. Pode ter certeza disso. É muito bom que tenhamos essa certeza, essa alegria, essa humildade e esse senso de serviço. Não é forçar a barra, não é falso. É a certeza de ter muito, mas muito, para aprender com aquilo que eu estou ensinando. Não é paradoxal, é assim mesmo. Aprende mais quem mais ensina, desde que não ensine com a pretensão de já dominar o assunto. E isso eu realmente pretendo não ter. Um grande abraço a todos, muito bom estarmos juntos, que todos nós pensemos nessas possibilidades. Estude a viagem espiritual, estude o mecanismo da mediunidade, como estamos fazendo aqui. É uma potência da alma, e entre tantas outras potências da alma, precisa ser desenvolvida, potencializada.
Paz e bem a todos, um grande abraço e até a próxima.